Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo da doutrina espírita. Hoje voltamos com mais uma edição do programa Espírita Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, que é dia 3 de maio de 2021, gostaríamos de abrir o nosso programa ao público sobre o tema Nascer de Novo, ou seja, a reencarnação, que muitas criaturas pensam que é uma invenção do Espiritismo, pensam que é uma criação de Allan Kardec, mas nascer de novo é uma lei de Deus. O Espiritismo não criou nada, não inventou nada, e nem tampouco Allan Kardec, nem os espíritas. O Espiritismo apenas confirma o que Jesus ensinou. E Jesus, naquela época, também confirmou o que os antigos já ensinavam: nascer de novo. Sem a reencarnação, não se pode conquistar o reino de Deus, porque uma única existência é muito pouco para resgatar dívidas, é muito pouco para progredir, para se elevar e se tornar um espírito puro, que é um ministro de Deus, que conhece quase tudo do universo. Quem conhece tudo é Deus. Mas um espírito puro, ele conhece as leis da natureza. E de maneira que nascer de novo não é uma invenção do Espiritismo, não é uma criação de Allan Kardec, não é uma novidade espírita. A reencarnação existe desde os primórdios da nossa humanidade, que se perde na noite dos tempos. E nós escolhemos um texto, hoje, que trata de nascer de novo. E o texto inicia-se assim: os mistérios da natureza vão sendo desvendados pela ciência. A própria ciência é que vem desvendando os mistérios da natureza. Cada século marca um avanço do conhecimento sobre a ignorância e a superstição humana. O nosso século, o antigo e o atual, tem como missão, segundo dizia um sábio do Espiritismo, Leon Denis. Leon Denis, um sábio, um estudioso do Espiritismo, pesquisador da reencarnação. O nosso século tem como missão, segundo dizia Leon Denis, esclarecer o mistério da sobrevivência do espírito. Todas as ciências avançam atualmente neste sentido. Todas as ciências do planeta, representadas pelos cientistas, avançam nesse sentido para descobrir. A física, sobretudo a física quântica, que é a física top, a mais elevada, descobre a antimatéria, que existe a matéria, mas existe também a antimatéria, que dá origem à matéria. A antimatéria gerou a matéria. Aí a ciência hoje, na parte da física, segundo o texto, descobre a antimatéria. A psicologia investiga os fenômenos paranormais ou mediúnicos. A biologia mergulha nos segredos das estruturas microscópicas.
E a astronomia, por sua vez, reconhece a pluralidade dos mundos habitados, que é, inclusive, uma das bases do Espiritismo, é a pluralidade dos mundos habitados. E daí por diante, as ciências estão desvendando os mistérios da natureza, porque é a missão da ciência. E continua o texto, o ensino de Jesus a Nicodemos, que nós sabemos que Nicodemos foi um doutor da lei na época de Jesus. Ele, segundo as Escrituras, Nicodemos, Nicodemos, José de Arimateia, que era um rabino muito rico e pertencia ao Sinédrio. Eles então foi a Jesus Nicodemos, e esses dois aceitavam a reencarnação. Mas o Nicodemos teve a ousadia, pode-se dizer, a coragem, de ir ter com Jesus, falar sobre reencarnação. Ele não foi falar sobre outro assunto, ele foi falar sobre o nascer de novo. Aí ele pergunta a Jesus: Senhor, eu sei que tu vem da parte de Deus. Quer dizer, reconheceu que Jesus era um missionário divino. Eu sei que vem da parte de Deus, e que história é essa de reencarnação, de nascer de novo? Aí Jesus disse: é preciso, Nicodemos, nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo, quer dizer, não reencarnar, não voltar em outro corpo, em outros corpos, não verá o reino de Deus. Ora, essa resposta de Jesus significa a se entender e a se concluir que, se a reencarnação fosse mentirosa, ele teve a oportunidade com Nicodemos de dizer a Nicodemos que era uma mentira, que não fosse atrás do nascer de novo. Mas ele confirmou: é preciso nascer de novo. Que tantas controvérsias a reencarnação tem suscitado entre as igrejas e entre as religiões. Por quê? Porque interpretam mal o texto bíblico. Mas Jesus falou da reencarnação, ele não falou de nascer de novo pelo batismo com água. Não. O tema com Nicodemos foi a reencarnação. Era Nicodemos, José de Arimateia e Gamaliel. Eram os três que defendiam a reencarnação e, por conseguinte, defendia o cristianismo do Cristo, que era muito perseguido naquela época. Eles eram senadores, homens intelectuais, sábios, que pertenciam ao Sinédrio, que era uma espécie de tribunal religioso dos judeus com muito valor. Esses homens eram sábios e todos eles defendiam o espiritismo, e esses três principalmente defendiam a reencarnação e defendiam o cristianismo. E continua aqui no texto: torna-se agora a reencarnação combatida pelas igrejas, não é? Torna-se agora objeto de investigação científica. O que? A reencarnação. Ora, só podem abalançar-se atualmente, meter-se antigamente, atrever-se atualmente a discutir a reencarnação em termos dogmáticos aqueles que ignoram as pesquisas sobre a reencarnação, ou os que desejam, por má vontade, por interesse pessoal, sustentar posições sectárias e contrárias ao nascer de novo. As provas da reencarnação se acumulam dia a dia por pesquisa dos cientistas no mundo inteiro.
E a lógica do princípio reencarnacionista não pode mais ser confundida pelos argumentos falsos dos contrários, dos negadores da reencarnação. Ora, a alma humana, todo mundo sabe que é imortal. Nós não morremos. E evolui, a alma humana evolui, progride, através das reencarnações sucessivas, pois a continuidade e a evolução de todas as coisas é lei universal. Tudo progride. Na natureza, tudo evolui. E é uma lei universal. Inclusive, os seres humanos também evoluem. Partem do zero, passa pelos seres inferiores da criação, até se tornar homem, tudo é o espírito. E do homem para o anjo, tudo é evolução. Nada se perde na natureza, porque é lei de progresso. E então o texto continua. Ora, perguntam-nos alguns leitores sobre o caso do menino Terence, renascido na cidade de Buffalo, no estado de Nova York, isso há algumas décadas atrás, e a ciência publicou isso. Os jornais, a mídia de todo mundo, segundo reportagem publicada na imprensa mundial. É o mesmo caso de Shanti Davis, na Índia, tão comentado há muitos e muitos anos passados. É o mesmo caso de tantas crianças citadas na biografia espírita e metapsíquica no decorrer de mais de um século. É o mesmo caso das 20 pesquisas publicadas recentemente, isso há alguns anos, pelo cientista norte-americano Ian Stevenson, lá nos Estados Unidos. Ora, o mesmo dos 500 fatos registrados, pesquisados, pelo professor Amendra Banerjee, na Índia, um cientista pesquisador da reencarnação, e que esses casos estão em seu arquivo na Universidade de Rajasthan, lá na Índia. Ora, nascer de novo não é apenas regenerar-se pelo batismo da água, não é isso não. Isso é uma criação das igrejas. A lei evangélica enunciada por Jesus e que Nicodemos não compreendeu de princípio, mas depois aceitou, é uma lei da natureza, é uma lei natural. O apóstolo Paulo, em sua epístola aos 1 Coríntios, ele diz que temos corpos materiais corruptíveis e corpos espirituais incorruptíveis, e que todos ressuscitaremos. Ora, há duas formas de ressurreição na visão espírita. A ressurreição do corpo espiritual, não é? Pelas aparições à família, os mortos aparecem, é ressurreição, é renascer, e a reencarnação, que é reencarnação da água e do espírito em outro corpo, em outra matéria, segundo o que Jesus ensina no Evangelho. Logo, o Espiritismo não inventou a reencarnação, não criou a reencarnação. Jesus ensinou a reencarnação, dialogou com os apóstolos sobre a reencarnação e confirmou a reencarnação. E Paulo, o apóstolo, nas Escrituras, também confirma a reencarnação. Então, meus prezados amigos, o tema de hoje foi nascer de novo, para progredir, para evoluir, e muita paz para todos.